Oi amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Nunes, administrador da página Mayday. E essa é mais uma curiosidade da tragédia. O meu amigo Nestor Sombra pediu para que eu falasse sobre a tragédia do voo 168 da VASP, que caiu em 1982, mais exato no dia 8 de junho de 1982, matando 137 pessoas. O voo VASP 168 foi um acidente ocorrido em 8 de junho de 1982, quando um Boeing 727-200 com destino a Fortaleza se chocou contra a Serra da Aratanha, na cidade de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Todos os 137 ocupantes do Boeing morreram na colisão, sendo esse o quarto mais grave acidente da aviação comercial brasileira, superado em 29 de setembro de 2006 pelo acidente com o voo Gol 1907, que matou 154 ocupantes. No voo VASP 168, duas pessoas não embarcaram naquele voo por chegarem atrasados. São eles Ivan Dionísio da Cruz e Adão Borges Ferreira. O comandante pediu para deixar o nível de cruzeiro aproximadamente 253 quilômetros de Fortaleza, quando pela carta de navegação utilizadas para a aproximação ao aeroporto Pinto Martins, deveria fazê-lo a 159 quilômetros. Tanto o controle de tráfego quanto o auxiliar não questionaram o motivo de descer tão longe. Ao estabilizar na altitude autorizada pelo tráfego, já dava para ver as luzes da capital cearense. Foi quando o copiloto disse: "Não tem os morretes aí na frente?" Neste momento, o Boeing da VASP sobrevoava a região de Pacatuba. 6 alarmes soaram na cabine, mas o piloto os ignorou. Às 2h53, o Boeing se chocou contra a Serra da Aratanha, sem deixar sobreviventes. O Boeing 727 da VASP, acidentado hoje, decolou do Galeão com destino a Fortaleza com 46 libras de combustível, que lhe dava autonomia de 5 horas e meia de voo. Esta informação foi dada pelo gerente de operações da VASP, Vladimir Veiga. Estas são imagens do Boeing prefixo PPSRK, feitas no aeroporto de Congonhas pelo cinegrafista amador Carlos Martins Ribeiro Júnior na tarde de ontem. As imagens foram feitas de dentro de um outro pequeno avião de propriedade de Carlos Martins. O Sindicato Nacional dos Aeronautas decidiu hoje que uma comissão de pilotos irá ainda esta semana ao governador de São Paulo pedir o afastamento de toda a diretoria da VASP. O presidente da VASP, Geraldo Meira da Silva, negou hoje que a empresa esteja forçando os tripulantes a cumprirem horário de voo além do regulamentar. Afirmou que os aviões são submetidos a todas as revisões. No Ceará, o estádio de futebol do Pacatuba, que fica a 10 quilômetros do local do acidente, foi transformado em heliporto para receber os corpos das vítimas. Às 8h30 da manhã, equipes do Exército, base aérea e vários médicos funcionavam como grupo de apoio aos que estavam operando na serra. 4 helicópteros se dirigiam a todo momento para o local do acidente. Condicionados em sacos, os corpos chegaram depois de 2 horas e meia de operação. A primeira coisa que veio à nossa cabeça foi exatamente chegar no local para arrumar uma zona de pouso de helicóptero para que pudesse facilitar o trabalho. Isto é, os helicópteros descendo, principalmente na iminência de verificarmos alguns sobreviventes. Essa é a ideia inicial. Mas então nós descemos por um cabo de aço, que era a única maneira que tinha de descer, e ao chegarmos no local verificamos que não tinha condições de montarmos uma ZPH, porque o terreno é bastante íngreme e de pedras.
história do avião foi um tanto assim quanto triste para todos nós. Era exatamente 2h45 da madrugada, quando houve o problema de uma explosão. Nós acordamos com uma explosão muito forte e ninguém sabia o que era, né? Como se fosse uma bomba, de repente. E em pouco tempo a gente, além disso, ouvia o latido dos cães, aí começou a se ver as portas, janelas abrindo, a gente ouvia o barulho das casas abrindo as portas, e a gente também teve a curiosidade de sair para ver o que estava acontecendo. O que o senhor viu lá em cima? Bom, a situação das piores, realmente não há chance de sobrevivência, porque a virtude da serra está bastante coberta de árvores muito copadas, o helicóptero sem dificuldade de baixar, e os curiosos, muito atrapalhado o trabalho da polícia, dos peritos e dos repórteres. Então fica difícil trabalhar. Pedimos auxílio ao pessoal, a população mais próxima, que se retire, deixe os trabalhadores mais sossegados, para que conseguimos, de maneira mais rápida, terminar com todo esse sufoco, com todo esse desastre, felizmente, que aconteceu na nossa cidade. Me diga uma coisa, tenente, o trabalho do pessoal por terra, já conseguiram resgatar corpos, identificar corpos, alguma coisa? Bom, eu creio que é um trabalho praticamente impossível, porque os destroços estão espalhados por tudo que é de árvores. Se juntar e identificar corpos no momento é muito difícil. Está se vendo operação de tipo rescaldo, infelizmente tem que dizer uma palavra meio triste. Recolher um pedaço de corpos, braços, cabeça, infelizmente a situação das piores, é muito feia. Não existe a menor chance de sobrevivência, a menor possibilidade, né? Todos os passageiros morreram. Tem a impressão que sim, porque por tudo que a canto tem destroços de aviões, roupas, documentos, restos mortais, pessoas. A situação é mais difícil, calamitosa realmente. Há quanto tempo vocês estão lá em cima? Bom, nós estamos para subir 1h e 20 minutos, para descer já estamos com mais de meia hora, por isso passamos lá em cima umas 2 horas. Uma situação muito feia, muito difícil. Obrigada. Ok. Obrigada, tá? Pode passar, pode passar. Pode passar. E esse acidente foi emblemático. Por quê? Foi um dos primeiros acidentes, foi o primeiro acidente onde houve uma grande comoção nacional, e o DAC, o CENIPA na época, e o DAC foram obrigados a divulgar as conclusões da caixa preta, voice record, que tem dentro da cabine do avião. E nessa divulgação, o copiloto advertiu o comandante que estavam aparecendo os morrotes, o comandante falou "ei", e foi até a batida do avião contra a serra. O avião chocou um 727-200, chocou contra a serra com uma velocidade aproximada de 750 km. Houve destruição de matérias, pessoas foram reconhecidas através de sentença judicial, porque eram irreconhecíveis. E a conclusão do laudo do CENIPA, na época, foi de que houve indisciplina de cabine e falta de coordenação de cabine. Na noite do dia 7 de junho de 1982, o voo 168 da empresa VASP, que operava com um Boeing 727-200 de prefixo PP-SRK, que tinha como destino final a cidade de Fortaleza, Ceará, estava fazendo o embarque de 50 passageiros. O clima no saguão do aeroporto era de muita animosidade, pois os passageiros desse voo, em sua imensa maioria, eram empresários e executivos do setor têxtil do Ceará que haviam acabado de participar da 27ª FENIT em São Paulo. Na avaliação dos mesmos, a feira havia sido um sucesso e por isso comemoravam o fato. Embarcaria também neste voo um dos donos das casas pernambucanas, Ernesto Lundgren. De última hora, os tripulantes recebem a informação de que teriam um novo passageiro. Era o poderoso empresário Edson Queiroz, dono de um império de empresas dos mais variados ramos que incluía emissoras de TV e rádios, universidade e distribuição de água e gás. O empresário viajaria pela companhia Varig apenas na manhã do dia seguinte, porém, por conta de um compromisso, solicitou a troca de sua passagem, conseguindo um embarque junto ao voo 168 da VASP. Embarcados todos, o voo recebe permissão para decolar e assim o faz partindo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 22h53.
O comandante da aeronave era o mineiro Fernando Antônio Vieira de Paiva, de 42 anos de idade e 21 anos de experiência. O copiloto era o gaúcho Carlos Roberto Duarte Barbosa, de apenas 28 anos, e o engenheiro de bordo era o cearense de Morada Nova José Erimar de Freitas, de 31 anos. A aeronave contava também com 6 comissários de bordo. Cerca de 40 minutos depois, o voo 168 pousou no aeroporto do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, a fim de cumprir a única escala do voo. Ali, outros 67 passageiros embarcaram na aeronave. Já era madrugada do dia 8 de junho de 1982, quando o voo, enfim, decola rumo ao seu destino final, Fortaleza. O voo sobrevoou os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte até chegar ao Ceará. Chovia fino naquela madrugada e talvez por isso o comandante pediu para deixar o nível de cruzeiro a aproximadamente 253 quilômetros de Fortaleza, quando, pelas cartas de navegação utilizadas para a aproximação ao aeroporto Pinto Martins, deveria fazê-lo a apenas 159 quilômetros. Tanto o controle de tráfego quanto o seu auxiliar não questionaram o motivo de começar a descer tão longe. Ao estabilizar na altitude autorizada pelo tráfego, já dava para ver as luzes da capital cearense. Foi quando de repente o copiloto questiona se não havia uns montes na frente. Logo em seguida, 6 alarmes soaram na cabine, mas o piloto os ignorou. E às 2h53, o Boeing se chocou contra a Serra de Aratanha sem deixar sobreviventes. E o que encontramos pelo caminho são as opiniões das pessoas que conseguiram chegar ao local, que voltam apavoradas com o que viram. Pegou aquilo ali? Pegou aquilo ali? Vai estar dizendo ali que tem um pedaço lá em cima. E esse acidente, do ponto de vista jurídico, foi emblemático. Por quê? Pela primeira vez foi delimitada a responsabilidade do transportador aéreo, que deixou de ser tarifada, e onde a VASP teve que pagar indenizações ilimitadas, ou seja, um cálculo de quanto as pessoas ganhariam até na época que a projeção da vida do brasileiro era de 65 anos. E isso foi uma decisão emblemática também, porque o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, equiparou a culpa grave a dolo, deslimitando a responsabilidade limitada do transportador aéreo. Daí para frente, os tribunais começaram a adotar essa teoria de que a culpa grave se equivalia ao dolo para deslimitar a responsabilidade do transportador aéreo na época prevista no Código Brasileiro do Ar, que chamava Código Brasileiro do Ar. E essa mesma deslimitação
acabou sendo introduzida no Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo 248. Os dois faróis. Cadê? Oi? E diante de tudo isso, o que chama a atenção é que você não encontrou uma cabeça humana para fazer um chá. Você não encontrou um corpo inteiro, mesmo que não tivesse com os braços, as pernas, mas estava mesmo naquela parte do corpo, não. Só os pedaços. A parte torácica você não via, só via. Você pisava na lama humana, lama espedaçada, destroçada. Depois de um mês, meu marido subiu, foi lá em cima na serra, para uns amigos dele. Aí saiu de manhã, quando foi de tarde, ele chegou com umas botas, uns sapatos que acharam por lá, e trouxe. Aí eu disse aqui, ó, achei uma roupinha lá em cima. Mas Negrito, para que tu trouxe esse sapato para casa? Era 2 pares de sapato e umas botas. Aí eu disse assim, tu tá ficando doido, Negrito? Não, tá bonzinho, dá pra mim trabalhar. Bota mesmo de couro, boa mesmo. Aí quando foi de noite, a gente foi dormir. Umas horas da noite, ele viu, né? Eu também ouvi a pessoa andando dentro de casa. Eu me acordei e disse, tem gente na cozinha. Aí ele disse, não, tem não, tem. É uma pessoa andando dentro de casa. Quando foi de manhã eu disse, Negrito, define essas botas. Pode tirar esse sapato aqui dentro de casa, que eu não quero nem. Isso aí foi lá de cima que tu trouxe. Pois é, o pessoal atrás do sapato deles. O comandante era absolutamente autoritário, não observou as observações do copiloto. O copiloto era inexperiente, ele não agiu, ele ficou submisso ao comandante, ele percebeu que tinha havido morrote na frente, ele teria que ter arremetido, ter declarado incompetência de voo do comandante, assumido o voo e arremetido esse avião. O avião ele passou poucos metros acima, um pouquinho mais de altura ele não bateria. Havia também uma disciplina de cabine, porque o comandante fazia o que queria. Eles começaram a descer esse voo antes do que era previsto, por isso que eles bateram. Existia uma série de coisas erradas ali na cabine, eles não se coordenavam e não tinha coordenação entre os tripulantes. Essa foi a conclusão do próprio CENIP. Daí é que a Justiça equiparou todas essas deficiências de treinamento, de coordenação, equiparou a culpa grave ao dolo para aumentar as indenizações devidas às vítimas desse acidente. Eu advoguei nesse caso e o nosso processo tivemos a honra de ser, no nosso processo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo firmou a tese da equiparação da culpa grave ao dolo. Porque no antigo Código Brasileiro do Ar, né, ele dizia o seguinte, a responsabilidade do transportador aéreo é limitada. E o que significa isso? Mais ou menos, nessa responsabilidade tarifada e limitada do transportador aéreo, cada vítima teria direito a uma indenização aproximada de $20 mil, né? A menos que houvesse dolo, quer dizer, intenção de produzir o evento. E o que é muito difícil em aviação, só se o operador quisesse se matar ou matar alguém, né?
Então, isso praticamente era impossível, essa possibilidade de indenizações ilimitadas quando houvesse dolo. Daí que o tribunal equiparou a culpa grave, quer dizer, uma culpa muito forte, muito inadmissível para um transportador, equiparou ao dolo. Para quê? Para deslimitar. Quer dizer, é como se houvesse dolo. Não houve dolo, mas uma culpa muito forte que houve essa equiparação para que as indenizações fossem deslimitadas. Daí para frente, sempre que houve culpa grave, que foi demonstrada essa culpa grave, o que aconteceu? Os tribunais começaram a determinar que as empresas aéreas indenizassem ilimitadamente as vítimas, de acordo com os parâmetros do Código Civil. O capitão Xavier está coordenando os trabalhos aqui no Estádio Municipal de Pacatuba de auxílio ao pessoal que está lá na Serra. Como é que está se desenvolvendo o trabalho? Bom, as coisas agora, no presente momento, estão em fase de quase que final, não é? Falta o resgate do pessoal. Os corpos já estão amontoados, já agrupados, prontos para saírem de lá, faltando para nós levarmos as lonas que servirão para o içamento através de helicóptero. Esse içamento será feito da montanha até um ponto ainda a ser escolhido aqui em Pacatuba, e desse ponto nós pretendemos transportar por via terrestre até Fortaleza, entregando os despojos ao IML. Então o IML deverá providenciar, esperamos, a identificação através também dos documentos que já temos também quase, não sei quantos, mas uma boa parcela dos documentos estão já com nossa equipe na Serra. Desde que horas vocês estão desenvolvendo os trabalhos aqui? Bom, a partir do momento que o comandante da base aérea de Fortaleza tomou conhecimento do incidente, ele determinou que ações imediatas fossem tomadas. Então já de madrugada, cerca de 4 horas, 4h30, nosso pessoal já estava se movimentando, se deslocando para atender o evento, para atender o sinistro. A que horas a primeira turma conseguiu chegar no local? Bem, esse detalhe só mesmo com a turma, e talvez você mesma que esteve lá saiba responder. Eu mesmo não estive com ninguém da nossa equipe que ainda está lá, e eu acredito que já 6 horas, pelo que já ouvi falar de alguns civis que vieram de lá, 6 horas nosso pessoal já estava lá, juntamente com o bombeiro, também, o bombeiro de Fortaleza. Qual foi a maior dificuldade para se chegar ao local do acidente? Bom, isso aí realmente eu não tive conhecimento. Não tive conhecimento porque eu fui acionado também cedo, porém só vim para cá com um helicóptero às 7h30. Então, como não tive conhecimento do contato pessoal com a equipe que subiu a serra, eu não posso lhe informar. Porque o helicóptero, inclusive, não pode descer no local, não é isso? Eles estão deixando todo o equipamento e recolhendo equipamento através de guinchos, né? Realmente, não há condições de descer no local. Os pontos mais planos não permitem a aproximação. Foi tentada um desmatamento, foi tentado abrir uma clareira, mas não houve condições de fazer o pouso. Você tem noção, já dá para prever quanto tempo ainda vai demorar essa operação, se ela se encerra hoje ou só amanhã, quando será? Bom, esperamos que no máximo encerremos amanhã, no máximo às 10 horas da manhã. Eu gostaria de encerrar isso hoje, mas nós estamos achando que os nossos helicópteros grandes, que um é da equipe SAR, do 8º Grupo de Aviação sediado em Recife, esse helicóptero ele tem condições de fazer içamentos. E um helicóptero grande, um Bell da Aerólico, também está nos auxiliando aqui nas operações. Então esses 2 helicópteros estão agora, no momento, em Fortaleza. Esse local, que lá está na Serra da Aratanha, para mim, era para ser um dos maiores pontos, não é turístico, mas um ponto turístico religioso, um ponto turístico de assim, devoção, tá? De parada, de reflexão com relação à vida. Porque sem tantas pessoas, para o momento que eu vejo hoje, eu fico assim até um pouco confuso. São cento e tantas vidas. Não é da tragédia, a tragédia aconteceu, mas chamar a atenção das vidas que ali foram ceifadas tragicamente. O controle de tráfego aéreo autorizou ele descer para 5.000 pés. A serra da Pacatuba tem 2.000 e poucos pés de altura, ou seja, se ele tivesse obedecido essa restrição, teria passado sem problemas pela serra.
Ele reportou que iria descer para 5 mil pés, só que acabou não cumprindo essa restrição. Ele supõe-se que ele tenha visto as luzes da cidade de Fortaleza e decidiu prosseguir para uma aproximação visual descendo para a altitude de tráfego, que é 1.500 pés aqui em Fortaleza. 1.500 pés acima do nível do solo, para fazer uma aproximação visual. Ele bateu a mais de 500 km por hora, a uma altitude de 1.950 pés na serra. Ou seja, se ele bateu a 1.950 pés e a altitude mínima era 5.000 pés, 4.500 na época, se não me engano, para 5.000 pés, hoje ela é de 5.000 pés. Essa altitude de segurança permanece, 5.000 pés. É uma restrição que nenhum piloto pode descumprir sob pena de colocar o voo em risco. Ele bateu 1.950 pés, ou seja, ele estava em desacordo com as instruções do controle de tráfego aéreo. Na época foi essa a conclusão que os órgãos de investigação oficiais chegaram. O Sindicato Nacional dos Aeronautas decidiu hoje que uma comissão de pilotos irá ainda esta semana ao governador de São Paulo pedir o afastamento de toda a diretoria da VASP. O presidente da VASP, Geraldo Meira da Silva, negou hoje que a empresa esteja forçando os tripulantes a cumprirem horário de voo além do regulamentar. Afirmou que os aviões são submetidos a todas as revisões. No Ceará, o estádio de futebol do Pacatuba, que fica a 10 quilômetros do local do acidente, foi transformado em heliporto para receber os corpos das vítimas. Às 8h30 da manhã, equipes do Exército, Base Aérea e vários médicos funcionavam como grupo de apoio aos que estavam operando na serra. 4 helicópteros se dirigiam a todo momento para o local do acidente. Condicionados em sacos, os corpos chegaram depois de 2h30 de operação. A primeira coisa que veio à nossa cabeça foi exatamente chegar no local para arrumar uma zona de pouso de helicóptero para que pudesse facilitar o trabalho. Isto é, os helicópteros descendo, principalmente na iminência de verificarmos algum sobrevivente. Essa é a ideia inicial. Mas então nós descemos por um cabo de aço, que era a única maneira que tinha de descer, e ao chegarmos no local verificamos que não tinha condições de montarmos na ZPH, porque o terreno é bastante íngreme e de pedras. Aqui é o campo de futebol de Pacatuba, da cidade de Pacatuba, onde a equipe de salvamento, tanto dos bombeiros como da Força Aérea Brasileira, faz o seu apoio para poder chegar lá no Pico da Serra, onde houve o desastre com o avião da VASP. Helicópteros saem daqui e vão até o Pico da Serra, do outro lado, numa região de difícil acesso, como a nossa primeira equipe já nos mostrou. Aí está, em detalhe, alguns dos equipamentos usados pela Força Aérea Brasileira com a sua equipe de resgate. Os senhores estão vendo aí serras, onde a equipe de salvamento vai tentar chegar no local do acidente. Alguns populares afirmam com forte convicção de que teriam avistados uma procissão de pessoas de branco, todas com uma vela branca acesa nas mãos, que descia do local do impacto e dirigiam-se até a igreja matriz da cidade de Pacatuba. A polícia e o corpo de bombeiros foram acionados e logo perceberam tratar-se de um avião de grande porte. Enquanto isso, no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, as famílias esperavam em clima festivo pelos passageiros do voo 168. Às 3 horas da manhã, porém, a empresa VASP avisou que o Boeing 727 estava desaparecido, mas não deu maiores detalhes. Somente por volta das 4 horas começaram a ser ouvidas as primeiras versões que falavam em acidente com a aeronave, e às 5h10 o destino do voo 168 foi confirmado para desespero dos que esperavam. Nesse momento, 4 médicos da Força Aérea Brasileira assumiram o ambulatório do aeroporto e começaram a atender amigos e parentes dos passageiros, enquanto pessoas que chegavam para embarcar em seus voos naquela manhã começavam a mudar de ideia, desistindo da viagem. Nesse instante, a nossa equipe de reportagem se aproxima, juntamente com o governador do estado, dos sacos, onde se encontram os corpos do acidente da madrugada. Governador, como é que o senhor viu esse acontecimento? Tristeza. Isso é um caso que todo o Ceará, como eu já tive a oportunidade de dizer hoje, está
todo enlutado, com tamanho desastre. Vidas preciosas, entes queridos. A cidade, a gente nota o pesar em toda a população de Fortaleza. Inclusive do interior, nós temos recebido diversos telefonemas, sabendo a situação em que se encontravam os corpos desse desastre que houve pela madrugada nesse avião da VASP. Inclusive de São Paulo, tive comunicação com o próprio governador de São Paulo, ele lamentando o desastre, e o que eu pude dizer a ele é que o Estado faria tudo para ajudar em todos os meios para o resgate dos corpos, para que fossem os mesmos entregues a seus familiares. É uma tristeza, o que dói na alma mais é se ver um homem, um industrial, um homem que tem dado tudo de si ao Ceará, como esse Queiroz, falecer num desastre desse é uma grande perca para o Ceará. Embora os outros também, todos na medida do possível, também seus familiares tenham tamanho prejuízo. Mas me comoveu muito a morte do Edson Queiroz e de um rapaz de Limoeiro e de Alto Santo, filho do diretor do BEC, Luiz Genésio Bezerra. O impacto com a serra deu-se a uma altura de aproximadamente 594 metros, em uma área de muita vegetação, causando a completa destruição do avião e dos corpos da maioria dos ocupantes do 727, chegando até mesmo a ocorrer uma espécie de fusão entre pedaços dos corpos, os tecidos das roupas e o metal da aeronave, segundo relatos de quem participou do resgate. Restos mortais e os fragmentos do 727 se espalharam por uma grande área e alguns estavam a mais de 500 metros do local do acidente. O fogo ainda permanecia aceso 12 horas após a tragédia. No local, além da presença dos bombeiros e policiais, também haviam muitos populares que subiam a serra no ímpeto de curiosidade e outros na intenção de furtar objetos dos falecidos. Os restos mortais eram içados por um helicóptero e transportados até o estádio municipal de Pacatuba. Nas arquibancadas, a população observava a operação num clima de total comoção. O trabalho de busca foi intenso e durou 3 dias. Apesar disso, populares ainda conseguiram encontrar mais 6 corpos após o fim dos trabalhos. Um túmulo de 14 metros de comprimento por 6,5 de largura foi aberto no cemitério Parque da Paz, localizado no bairro Castelão, em Fortaleza. E lá foram enterrados os restos mortais de 126 dos 137 mortos no acidente. No dia do funeral, realizado 4 dias após a tragédia, cerca de 20 mil pessoas compareceram à cerimônia, presidida pelo cardeal Dom Aloysio Loscheider, que celebrou ao lado de 19 padres uma missa na Catedral Metropolitana e leu uma mensagem do Papa João Paulo II enviada via telegrama. Infelizmente nós comparecemos aqui com o serviço de emergência, mas na verdade não se pode fazer nada, permanecemos no local apenas para garantir algum acidente que possa haver no resgate. Muito obrigado. Mais uma equipe de resgate da Força Aérea trazendo mais corpos. Televisão Educativa, Canal 5. Imagens da cidade de Pacatuba, quando começam a ser resgatados os corpos dos passageiros do avião da VASP, sinistrado ontem pela madrugada.
corpos são transportados em sacos e colocados num caminhão da Força Aérea Brasileira. O caminhão que transporta os corpos de alguns dos corpos resgatados à tarde de hoje deixa o estádio de Pacatuba. A equipe de resgate suspende o resgate agora à tarde, voltando a operar amanhã pela manhã. Enquanto isso, uma equipe da Força Aérea e do Corpo de Bombeiros permanece no local, guardando o restante dos corpos que se encontram ainda lá em cima da serra. De acordo com o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a falha humana da tripulação foi a principal responsável pela queda do Boeing 727. No entanto, há boatos que relatam que o comandante Fernando estava com sérios problemas pessoais, o que foi confirmado por amigos e que por isso havia cometido suicídio. Outro fato importante é que o copiloto estava voltando para a escala de voo exatamente naquele dia, após cumprir suspensão por ter discutido com o comandante da empresa e tomado os controles de um Boeing 727, o que daria a entender que o mesmo não estaria em uma situação na qual, mesmo vendo um erro de navegação, queria evitar se indispor com o comandante da aeronave. O acidente com o voo 168 foi o maior da história brasileira até o ano de 2006, quando um Boeing 737 da Gol se chocou contra a asa esquerda de um avião privado perto de Peixoto Azevedo, no estado de Mato Grosso.